palavra que Deus trouxe no meu coração sobre os benefícios da presença de Deus. Existem muitos benefícios, mas hoje eu quero falar a respeito da luz. E eu quero que você abra comigo em Salmos, de número 90. Pega na sua mão aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Você achou aí Salmo 90? Número... Salmo 90, nós vamos ler a partir do verso 8. Aleluias. Salmo 90, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos, à luz da tua, de novo, à luz da tua presença. O Senhor conhece as nossas iniquidades. O Senhor falou muito comigo no culto de quarta-feira. Era algo que eu já vinha ruminando no meu coração, né? E aí a Tainês pregou aqui na quarta, né, a respeito de nós não nos acostumarmos a andar na presença de Deus, a termos as bênçãos de Deus. Porque quando a gente estava lá no pecado, às vezes quando nós víamos no culto, né, um glória a Deus alto, né, um louvor já mexia com a gente, uma palavra revelada, a gente já saltava o coração de alegria, né? Às vezes uma porta de emprego, um aumento de salário, né? Alguém na sua casa se convertia, às vezes uma coisa na sua casa que você estava ali na peleja, você conseguiu alcançar dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou no meio da sua família, dos seus filhos. Só que aí, ela deu até um exemplo engraçado, né? Aqui, ela falou assim, eu orava pelo meu marido para ele vir para a igreja. Meu marido não queria saber da igreja. Quando meu marido se converteu, e agora o meu marido queria ser, né, Caxias, está logo cedo lá na igreja, bater cartão e ser o primeiro a chegar, eu comecei a adaptar, a falar para ele, não, calma, não precisa de tudo isso, não precisa de tudo isso. E aí ela falou que o Espírito Santo fez ela lembrar, e falou assim, você lembra quando você orava, você ia sozinho, ele ficava aqui, e você orava para ele ir com você? E agora que ele quer chegar primeiro, você quer, né? Quem você pensa que é? Eu te abençoei e agora você se acomodou na bênção e você se esqueceu de onde você saiu? Estou falando aqui porque ela pregou na quarta, né? Tainês se usou aqui como exemplo. Mas quantos de nós não somos assim? Na caminhada, né, com Deus, nós vamos recebendo bênçãos, o Senhor vai nos limpando, vai tirando os carrapichos da gente. Porque eu não sei vocês, mas quando eu cheguei aqui na igreja era só Jesus na minha vida, irmãos. Se não fosse Jesus, eu nem estaria aqui hoje. E aí, quando eu olho para a minha vida hoje, aonde eu cheguei, as coisas que eu conquistei, eu sei que foram por conta de Cristo. Porque se não fosse Cristo, eu jamais estaria aqui. E aí, nós precisamos tomar cuidado para não ser ingratos, para não ter uma postura de ingratidão, porque às vezes você pensa que ser ingrato é você falar, é você não agradecer. Mas não é só isso. Você não ser grato a Deus é quando você sempre está reclamando, é como você não sabe ver o que você tem, você só consegue enxergar aquilo que você não tem. E é bom a gente ser ambicioso, a gente querer conquistar as coisas, é bom, mas a gente precisa ser feliz com o que a gente tem. E o ser humano, ele tem uma tendência de ele quer muito algo. Quando ele consegue algo, aquilo dali para de satisfazê-lo, porque a satisfação dele é sempre em querer. É sempre em querer algo, em obter algo, né? Por isso que tem pessoas que fazem até tratamento, que aquelas pessoas compulsivas, que elas estão sempre comprando, elas sempre precisam comprar, precisam ter algo. Elas precisam ter, porque senão elas se sentem inferiores, elas se sentem atrasadas, elas se sentem mal, elas não se sentem amadas. Então, o ser humano, ele tem essa tendência de sempre estar buscando algo. Se você for olhar por um outro ângulo, não é ruim. É ruim você querer ser melhor a cada dia? Mas a gente precisa tomar cuidado para não ter essa postura de sempre querer algo mais e não se contentar pelaquilo que nós já conquistamos.
Quando eu cheguei aqui na IPF, eu lembro por conta até do meu temperamento, então eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Então eu achava que as coisas que eu tinha conquistado não estavam boas, eu sempre queria mais, né? E um dia, fazendo aconselhamento com o reverendo, ele falou assim: você precisa ter uma sala de troféus, porque eu era assim igual você também, e Deus começou a me mostrar o tanto de coisas que eu já tinha conquistado. E eu montei ali a minha sala, né? A minha sala de troféus pode ser um caderno ali onde você vai anotar. Inclusive os presbíteros no anuário tem lá a sua sala de troféus, onde você anota lá tudo que você já conquistou. Uma cura, uma libertação, uma casa. Às vezes para muitos, ter uma casa pode não ser nada, gente, mas hoje em dia eu vou falar para você, a gente que trabalha aí com financiamento imobiliário, não é fácil ter casa hoje não. E a tendência é piorar cada vez mais. Os estudos dizem que nos próximos anos vai aumentar cerca de 30% a mais do que nós temos hoje, a quantidade de pessoas morando, pagando aluguel. Porque está cada vez mais difícil, né, você conseguir comprar uma casa. E às vezes você conquista uma casa, você quer tanto ter uma casa, aí você compra a casa, quando você chega lá na casa, você começa a ver tudo quanto é defeito. Ah, mas isso aqui. Ah, mas isso aqui não está bom. Isso aqui não. E você esquece de agradecer. Às vezes você pagava aluguel e agora você não paga mais. Talvez você está pagando a parcela da sua casa. É sua agora. Está no nome do banco, mas quando terminar de pagar vai vir para o seu nome. Não está mais o nome de outra pessoa. Você não está enriquecendo ninguém. E aí quando a gente traz isso para o âmbito espiritual, para o olhar espiritual, quando nós falamos da presença de Deus, qual é a nossa postura diante da presença de Deus? Porque ao contrário do que eu disse aqui para vocês, que a gente está sempre querendo mais, é engraçado, com Deus é diferente. A gente chega na igreja, a gente se batiza, tá bom. Já me converti, me batizei, vou para a igreja 2 vezes na semana. Tá ótimo, né? Aí talvez você fale assim: ah, não, mas eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas, eu quero receber alguns dons. Aí talvez você é batizado, você começa a falar em outras línguas, é batizado com fogo, né? Você recebe de repente ali algum outro dom, e tá bom para você, tá ótimo aqui. E você acha que porque você vem à igreja todos os dias, talvez porque você não cometa aqueles pecados que são titulados, né? Você acha que está tudo bem com você, você está cheio da presença de Deus. E aí foi algo que Deus estava falando comigo, e quando eu estava aqui sentada, que a Tainês começou a pregar na quarta-feira, né, só foi revelando cada vez mais isso dentro de mim, e Deus foi falando comigo: está vendo como nós temos uma tendência de se acomodar com a presença, de se acomodar. É incrível como a gente tem uma tendência de se acomodar com a religião. A religião é muito confortável para nós, queridos. Porque a religião, ela vai te dar uma regra ali, ela vai dizer para você: faz isso e não faz isso. Aí você vai falar: pronto, tá bom, se eu não fizer isso, eu estou dentro do que Deus pede. Só que Deus, Ele não sonda em si a ação do nosso pecado, mas o que está por trás, no nosso coração, né? Quem estudou aqui na nossa escola, vocês sabem que nós aprendemos sobre identificando o pecado, a matéria identificando o pecado, onde você identifica a maneira como Deus vê o pecado, Ele vê a intenção do coração. E aí a gente fala a diferença, por exemplo, de uma pessoa que muitas vezes ela bebeu, dirigiu e matou outra pessoa. Para a justiça, esse vai ser um crime grave, não vai? Essa pessoa pode ser presa, não pode? Porque ela o quê? Assassinou outra pessoa. Ainda que tenha sido culposo, que é sem a intenção de matar, não foi doloso com a intenção, essa pessoa, ela pode ser presa. E às vezes tem um menino que ele cabula aula na escola, toda sexta-feira, para ir jogar videogame com os amigos. E ele cabula a aula, ninguém sabe que ele cabula a aula, né? Às vezes os amigos ali, mas ninguém sabe, dificilmente ele vai ser preso por causa disso. Vai ser preso? Não, né? Mas ele sabe que não pode cabular a aula. Mas mesmo assim ele cabula a aula toda sexta-feira. Eu te pergunto, diante de Deus, qual que você acha que foi o pecado que feriu o coração de Deus? O do menino que está mentindo toda sexta-feira ou daquele que assassinou uma pessoa porque bebeu e dirigiu alcoolizado? Então veja que o Senhor, Ele olha a intenção do coração. E aí quando a gente fala da presença de Deus, hoje nós estamos aqui como igreja, e cada dia mais o Senhor tem falado comigo da importância
da gente estar reunido como igreja, como comunidade. Essa é a proposta de Deus para nós desde o início. Só que é engraçado, né? Quando você tem uma comunidade agora, quando nós somos família, quando nós somos aqui igreja, né? Na presença de Deus, a gente começa a querer arrumar coisa, irmãos, para ter divisões, para ter dissensões. E tudo isso só acontece pelo quê? Por falta da presença de Deus. E aí eu vou começar a elencar com vocês aqui o que Deus foi falando comigo na palavra, né? O porquê que a gente vem para a igreja, acha que a gente está com a presença de Deus, mas nós não estamos. Você sabia que existem pastores que não estão com a presença de Deus? Ai, meu Deus, que heresia isso. Não, é verdade. Porque Deus, Ele é puro, Ele é santo, e Ele anda com quem Ele quer, com quem tem um coração disposto. E eu vou falar com vocês a respeito do equilíbrio, que é a marca desse ministério aqui, né? Se você for ver, a gente não é a Crush, aquela igreja, né, toda preta, mas a gente também não é aquela igreja tradicional ali, como uma assembleia, porque Deus nos chamou para ser a igreja de Cristo. Nem ser calvinista, não, Deus nos chamou para ser de Cristo. Porque essas brigas que tem hoje, já tinha desde a época de Paulo, onde uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, nós somos de Jesus. E a proposta de Deus para nós é que nós venhamos andar em equilíbrio, cheio da presença dEle. E Ele quer nos invadir, Ele quer nos encher. Por quê? Porque está chegando um tempo novo para nós. Está chegando um tempo novo, o Senhor quer nos encher, o Senhor quer nos renovar. Mas para isso a gente precisa fazer uma limpeza, a gente precisa ansiar, a gente precisa querer e ser cheio da presença de Deus. Então, como nós lemos aqui em Salmos, né, Ele conhece as nossas iniquidades, né? Não escapa os nossos pecados mais secretos. Porque talvez você venha para a igreja com carinha de crente, você coloca a saia, a Bíblia debaixo do braço, o irmão coloca o terno, tudo bonitinho. E talvez ele até diga aqui para o pastor e para a pastora, olha, você pode perguntar para quem eu quiser, eu sou crente na igreja, eu sou crente na minha casa, eu sou crente no meu trabalho, sabe? Aí parece com os fariseus, irmãos, isso é comportamento de fariseu. A presença de Deus está tão longe disso. E eu tenho tanta dó, pena, sabe por quê? Porque esse tipo de comportamento, ele demonstra o princípio da queda, que é o orgulho. Então você dizer, os fariseus, eles diziam assim, né, quando eles viam Jesus dando seus sermões, eles chegavam perto de Jesus e eles queriam dizer, olha, eu jejuo 3 vezes ao dia, olha, eu dou o meu dízimo da melhor parte do meu gado, das partes mais gordas, né? Eles queriam dizer tudo aquilo que eles faziam. Quando você está cheio da presença, você não fala, você faz. E as pessoas veem os seus frutos, as suas ações, a sua vida é a carta aberta de Cristo, como diz a palavra de Deus, né? E a sua vida revela Cristo. Você não precisa falar. Quando você começa a falar muito, irmão, é porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu falo, vixe, Deus está longe aí, Deus está longe. Porque Ele conhece os nossos pecados mais secretos. E na presença dEle não tem como você ter a presença de Deus e continuar da mesma maneira. Não tem como. Quando Deus vem, as coisas mudam. Não tem como. Por isso que o crente religioso, ele não entende isso. Porque ele acha que ele se converte dentro da igreja e ele vai ficar 20, 30, 40, 50 anos sendo o mesmo crente. Desculpa, eu não quero essa vida para mim. Eu quero ansiar. Igual a gente anseia lá fora, ter a melhor casa, ter o melhor carro, e cada vez querer mais, eu quero mais da presença de Deus. Eu quero cada vez mais ser aperfeiçoado nele. E eu entendo que isso é uma caminhada, independente se você que está sentado aí, ou nós que estamos aqui no altar, é igual para nós. Nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, caminhando para a glória de Deus. E a glória de Deus é manifesta através de Cristo, então Ele vai vir, Ele vai mudar. Você pode ter certeza que você não é a mesma pessoa do ano passado. E glória a Deus por isso, que seja para melhor.
Infelizmente tem alguns que são para pior, porque a religiosidade ela faz isso, né? É uma maquiagem. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Tem gente, Deus que me perdoe, Senhor. Eu vou falar algo aqui, vocês vão falar assim, ela tá louca. Mas eu juro para você que tem gente que às vezes antes de se converter, no momento que ela aceita Cristo ali, ela é uma pessoa maravilhosa. Parece que depois que ela começa a vir para a igreja, parece que entra um demônio na cabeça dela, na mente dela, no coração dela, que esse demônio da religiosidade. E ela começa a viver uma vida de fachada, ela começa a viver uma vida de que ela quer demonstrar, a pessoa quer demonstrar que é alguma coisa, está sempre se provando. Gente, é muito cansativo, a gente tem que se provar o tempo inteiro. Ainda mais para a gente que está aqui na frente, na linha de frente, liderança, a gente tem que estar se provando toda hora para vocês, é muito cansativo, não é? Imagina um líder no seu trabalho, toda hora tem que se provar para a sua equipe. Olha, porque eu sou bom, olha, porque... Não, gente, vamos trabalhar e o resultado vai dizer quem o líder é e a equipe que ele formou. Você concorda comigo? Só que por que a gente muitas vezes não quer a presença, não quer buscar? Porque a presença confronta. Porque a presença vai dizer assim para você, do jeito que está, não está bom, precisa melhorar. Não, abandona aquilo lá. Você fala, mas eu gosto tanto daquilo. Não, abandona. Então, por isso que aqui no Salmo, está dizendo que os pecados mais secretos, a luz da presença dele revela, traz tudo à tona. E aí para a gente continuar, vai comigo agora lá em 1 João. Você não sabe que essa pregação aqui, eu vou ter que terminar ela um outro dia, porque não vai dar tempo de terminar hoje. Porque ela tem a segunda parte. A primeira parte e a segunda parte. Fica para um outro dia. Abre comigo aí em 1 João, no capítulo 1 mesmo. Vocês encontraram aí? 1 João 1, a partir do verso 5. Olha só o que diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, nós andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão com Deus? A palavra que está dizendo que nós temos comunhão com Deus? Está dizendo que nós temos comunhão com quem, gente? Porque ter comunhão uns com os outros significa que você tem comunhão com Deus. Mas o crente religioso não entende isso, não. Ele acha que é ele, Deus. Eita, é uma comunhão, é um negócio. E acaba que... E as pessoas? Qual é o benefício de eu ter comunhão com Deus se não é para servir o meu irmão? Se não é para ter comunhão com o meu irmão? Se não é para chorar com ele, como a Bíblia diz, chora com os que choram, ri com os que ri, se alegra com os que se alegram, se entristece com os que se entristecem? Me diz que sentido que tem. Hoje nós estamos aqui como filhos de Deus, como igreja. Acredito que a maioria dos que estão aqui já conhece o Senhor, e por isso que o Senhor trouxe essa palavra para nós, porque nós estamos nessa fase de reestruturação da igreja, e Deus está formando aqui filhos maduros, sabe, para um tempo que vai vir. Para as almas novas que vão chegar, a gente precisa ser exemplo, a gente precisa estar capacitado, estar preparado. E não é no blá blá blá, irmãos, é na maneira de viver. Sabe aquela pessoa que ela chega perto de você e o suor que sai dos poros dela revela a presença de Deus? Eu não sei se você já chegou perto de alguém assim, mas eu já cheguei perto de alguém que eu chegava perto da pessoa e falava, essa pessoa, ela tem cheiro de Jesus. Você sentiu o cheiro de Jesus na pessoa, um cheiro de santidade, de uma coisa boa, que dá vontade até de grudar na pessoa e não sair. É a presença de Deus que faz isso. E aqui, continuando, aqui no verso 6, ele diz, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue dele que nos purifica. Se a gente ficar tentando
se consertar por nós mesmos, pela nossa força, se a gente ficar tentando nós mesmos nos purificar, nós não vamos conseguir, porque nós somos impuros por natureza. Agora, Cristo, Ele derramou o seu sangue na cruz, porque para poder ter uma remissão de pecado, precisava de um sacrifício, e esse sacrifício precisava ser com uma ovelha pura. E Cristo, Ele era o Cordeiro. Ele foi o Cordeiro puro, imaculado. Ele não tinha mácula, Ele não tinha pecado, Ele não tinha mancha nenhuma. Ele não tinha nada do que se envergonhar, do que alguém acusá-lo, do que o diabo acusar. Tanto que quando Ele chegou no inferno, o diabo achou que tinha vencido sobre Ele. Ele falou: não, passa aqui as chaves do inferno, as chaves da vida. Passa aqui as chaves da morte, não pertence mais a você, agora está nas minhas mãos. A vida deles não está mais na sua, está na minha. O diabo é tão sujo que não tem nem a chave da casa dele. Jesus chegou lá e acho que os demônios acabou tendo que entregar ali, o demônio teve que entregar a chave, porque uma força sobrenatural, porque ele era puro. O diabo não tinha do que acusá-lo, dizer: não, Jesus, você fez isso. Então, quando nós tentamos a nossa força, nós não conseguimos, mas se nós vamos para Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E não 8 continua, mas se afirmarmos que estamos sem pecado, nós também nos enganamos. Olha que interessante isso. Por isso que eu digo para você sobre o equilíbrio. Eu não sei se você está entendendo nessa noite, você está recebendo essa revelação que eu recebi e transformou meu coração. Mas eu entendo que, ao mesmo tempo que Deus, Ele fala assim, você precisa andar em santidade, você não pode pecar. Ele diz, mas ao mesmo tempo você tem que reconhecer que você é pecador, que você peca todos os dias. Às vezes no seu falar, no seu pensar. Por isso que você precisa da minha presença. Por isso que você precisa da luz da minha presença, que clareia você e mostra quem você é de verdade. E aí ele diz aqui pra gente, se nós afirmamos também que nós estamos sem pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deixa eu te explicar, é de toda. Aqui tá, sabe o que a palavra está dizendo aqui? Vocês são tudo injusto, vocês são tudo pecador. E para vocês serem justificados por mim, o primeiro passo que vocês têm que ter, a primeira atitude é reconhecer: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errado. Mas se você faz isso, você me agrada, eu te invado com a minha presença, eu vou te purificando, eu vou te santificando, eu vou te mudando, eu vou te iluminando com a minha presença. E você vai ficando cheio. E aí a injustiça não vai ter mais vez na tua vida. Não porque você acha que você é alguma coisa, mas porque você deposita toda a tua confiança em mim. E eu sou justo, eu sou fiel. Não eu, Cristo. E no 10 ele continua: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Diga misericórdia, Jesus. Diga misericórdia, papai. Por isso que os fariseus, eles estavam distantes de Deus, gente. Por que vocês acham que Deus enviou Jesus? Deus tentando com o homem, não dava certo. Deus olhava para a terra e falava: misericórdia, a terra está corrompida. A terra está corrompida. Eu preciso enviar alguém que manifesta a minha glória lá. E aí, o religioso, ele é tão... Eita, eu molhei tudo aqui, gente. Traz um pano aqui depois, por favor. O religioso, ele é tão cego, e nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de cegueira também. Ele é tão cego que ele não consegue enxergar as coisas mais óbvias. E isso é terrível. As coisas mais óbvias. Sempre quando os profetas profetizavam lá, 700 anos antes de Cristo, Deus usou Isaías, profetizou a respeito de como seria o nascimento de Jesus, a morte de Jesus.
Na verdade, Ezequiel profetizou o nascimento e Isaías a morte. Os salmos messiânicos, sempre falando daquele que viria para salvar, a maneira de como viria. E quando Cristo chegou, os religiosos, eles não conseguiam ter a revelação de quem Cristo era, porque eles achavam que o Salvador de Israel, ele ia vir cheio de poder e glória, ele ia tomar Roma, ia tirar Roma, ia tomar o governo. E como que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho? Porque Deus está na simplicidade, Deus está no dia a dia, Jesus está nas coisas mais simples. Deus tem me ensinado tantas coisas. Às vezes olhar para o céu, eu vejo o azul do céu e falo, Senhor, a terra está cheia da tua glória, olha esse céu. Às vezes a minha filha sorri para mim, eu falo, eu estou vendo Jesus aqui nesse sorriso, obrigada, Senhor. Que delícia poder ver o sorriso das minhas filhas, louvado seja o Senhor por isso. Que comunhão, às vezes eu estou comendo com os meus amigos, Senhor, que alegria, obrigada por eu estar aqui comendo, tomando café com os meus amigos. Eu poderia estar numa cama de hospital, mas eu estou aqui. Obrigada, Senhor. O Senhor está nas coisas simples, Jesus está nas coisas simples, a presença dEle está nas coisas simples. E aí, quando a gente quer começar a glamurar as coisas demais, Deus se afasta, irmãos. Deus se afasta. E assim era com os religiosos na época de Jesus. Então eles queriam estar todo o tempo se provando, falando em Jesus ali, curando os enfermos, curando a mulher endemoniada. Ele falou assim, já que eles que são o meu povo, a promessa é para eles estão complicando demais, eles estão querendo fazer com a força deles, do jeito deles, deixa eu fazer para quem quer então. Aí chegava a mulher com a filha endemoniada, Cirofinícia, não era do povo de Deus, chegou ainda sem saber como fazer, clamando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, e Jesus, deixa ela gritar. Quando ela entendeu diante de quem ela estava, ela se prostrou e adorou, aí Jesus parou para ouvi-la, e ela se humilhou ainda mais, falou, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha da mesa dos seus donos. Ele falou, mulher, grande a tua fé, vai que a tua filha já está curada. Quando ela chegou em casa, a filha dela já estava curada. É sobre isso. Isso é que atrai a presença de Deus. Essa humildade, esse coração disposto, essa é a verdade. Então, se a gente afirma que a gente não tem pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Aí Deus fala, você está fazendo de mim mentiroso? Era o que os fariseus estavam fazendo. Você está fazendo de mim mentiroso? Porque eu falo que todo homem tem pecado. Todo homem, não tem um que não tem. Se você está dizendo então que você é tão santo assim, você está falando que eu sou mentiroso. E a minha palavra não está em você. A minha verdade não está em você. Porque você crê que a palavra de Deus é a verdade? Vamos continuar. Vai agora para 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia, Jesus. A tua presença está aqui nessa noite. Glória a Deus, eu posso sentir, porque aqui tem os filhos humildes do Senhor, sedentos da tua presença, Deus. Dessa luz que a tua presença traz para a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Aleluias. Diga assim comigo, a luz da presença me faz andar em verdade. E é a verdade mesmo, sem sofisma. Tá? Quando eu falo que é as coisas mais óbvias, por que o diabo ele trabalha muito com sofisma? O que é o sofisma? A mentira que parece uma verdade, que é muito fácil de enganar. Né? Se você não está mesmo com a claridade da presença de Deus, te mostrando, te revelando as coisas, fica tudo meio obscuro, é muito fácil de você cegar. E aí você confundir uma mentira com uma verdade. Mas em nome de Jesus, hoje a libertação chegou para nós. Porque a luz da presença de Deus em você, em mim, sempre vai exaltar o Senhor e não a nós mesmos. Amém?
Olha só o que diz aqui a partir do verso 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Porque quando você começa a vir na igreja por hábito, você entra nessa vibe religiosa aí, você acha que tem a presença de Deus, mas você não tem, a luz da presença de Deus não está iluminando, você não está revelando quem você é. É incrível, a gente começa a usar a palavra para nos favorecer. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar quando nós falamos sobre humanidade. Nós, como seres humanos, nós sempre vamos ser confrontados. Não estou falando como filhos. Como filhos de Deus, a palavra ela é benéfica para nós. Mas quando nós falamos de humanidade, a palavra ela sempre vai confrontar o ser humano na sua essência pecaminosa. Então a palavra de Deus ela sempre vai vir para confrontar. Ela nunca vai massagear. Quando massageia, só que o que você faz? Você começa a viver o que a palavra que está dizendo, né? Nós não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Você começa a dar uma torcidinha na palavra. É só um versículo, é só uma vírgula, é só uma palavra, é só um artigo. Vou mudar aqui porque vai me favorecer. Mas aqui diz que, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, porque a presença de Deus acompanhada da palavra, porque a palavra é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra de Deus viva andando entre nós. Essa palavra, ela vem, ilumina tudo em nós, ela expõe tudo que está na nossa vida de errado, ela expõe. E se você tenta esconder, deixa eu dizer isso para você. Se você é uma pessoa que você tenta esconder algumas coisas, mas ainda assim você tem um coração sedento por Deus, você não reclama quando vir a vergonha, porque a vergonha vai vir para te libertar, a vergonha vai vir para te salvar. Às vezes nós não entendemos, às vezes a gente passa por uma situação e fala, que vergonha, eu fui humilhada. Já aconteceu situações no meu serviço, falou, que vergonha, eu fui humilhada, foi o capeta. Fui para o banheiro orar, Deus falou, que capeta nada, toma vergonha na sua cara que sou eu, quero te libertar, que eu vi que o teu coração anseia por mim, você estava com umas coisas aí meio escondida, eu trouxe para a exposição agora. Vai esconder de quem agora? Porque enquanto você esconde de mim, você acha que você esconde, você não pode esconder, eu sei, mas enquanto você esconde dos outros, você acha que você pode maquiar. Mas depois que é revelado, o diabo perde as forças, irmãos. Depois que é revelado para todo mundo, é escancarado. Por isso, por que tem testemunho? Porque quando você testemunha, o diabo perde as forças. Você vem e revela a tua vergonha. Oh, meus irmãos, eu passava fome, mas Deus abençoou, abriu as portas. Agora meu marido tem 3 empregos, né? Qual é que é o Cris? Todo mundo odeia o Cris. É 2, né? Olha eu aumentando. Meu marido tem 3 empregos. Não preciso trabalhar, Deus abençoou, a vergonha saiu da minha casa, a despensa agora está cheia. O diabo perde as forças. Às vezes você tem vergonha até de testemunhar isso, que você passava fome. E se testemunhar então que você vivia na prostituição, transava com um e com o outro, tem que vir aqui falar para perder as forças, para quando chegar o bonitão lá, cheio de charme, enviado do demônio, você falar, sai Satanás, que eu estou liberta. Eu quero um bonitão, mas de Jesus. Então não vem não, com esses pratos não. Porque o diabo nunca vai mandar os feinhos, irmão. Ilusão sua. Pior que às vezes ele manda até uns feinhos e tem uns que caem. É que a carência é tão grande, né, irmãos? A carência é tão grande que só Jesus. Mas dificilmente, irmãos, ele vai mandar uns feinhos, não vai mandar uns bonitão. Sabe aquela conta bancária? Aí você vai falar, nossa, ganhei, fiz a vida. Só até te laçar, e depois que te laça, é só Jesus. Mas não, a palavra está dizendo aqui para nós que, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, da palavra de Deus, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Uma consciência tranquila, não significa que você não peca, que você não erra, irmão. Eu tenho raiva de ficar perto de gente que quer ser perfeito, que fica dizendo que é perfeito, aquilo me incomoda, irmão.
Aquilo me incomoda. Eu falo, sai para lá, gente. Oh, você não é de verdade, não? Não é de verdade? Porque não existe ninguém perfeito. Perfeito só tem um. Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele é perfeito. E isso não te dá permissão, essa pregação aqui não te dá permissão para você sair pecando, hein? Toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Isso aqui é para você olhar e falar assim, Deus, realmente, eu vi que eu estava longe da Tua presença. Vem com a Tua presença e traz essa luz que clareia tudo em mim, expõe todas as porqueiras que tem na minha vida, porque eu quero ser cheio de Ti. Aleluia. Aí ele continua aqui. Já me perdi. Antes ele não sei. No 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. E infelizmente até dos crentes também. Tem crente, irmão, cego. Que o Deus desse século aqui cegou o entendimento. Vendo a verdade, Ele não manifesta a verdade. Isso se chama apostasia. É você apostatar da fé. É você conhecer a verdade. Irmãos, às vezes vem alguém e fala alguma coisa para mim. Aqui entre nós, estou falando de nós, hein? Que eu falo assim, meu Deus do céu, você esqueceu da escola de paternidade e filiação, é? Vai fazer de novo. Já, corre. Se matricula lá e faz de novo tudinho o curso. E anota. E presta atenção. Eu perdi as vezes de quantas vezes eu fiz o curso. E toda vez eu estou revendo as aulas lá. Às vezes eu estou revendo as aulas. Vem uma revelação. Eu falo, nossa, mas tem 10 anos que eu sei disso. E eu nunca tinha visto dessa forma. Só agora que eu vi. Falar nisso, a plataforma, né? Agora eu estou com tanta saudade. Você precisa rever as mesmas coisas. Sabe, apóstolo Pedro dizia, eu não me canso de escutar as mesmas coisas, é benéfico para mim, fortalece a minha alma. Você tem que ler lá sobre a pérola de grande valor, os cristãos e o perdão. Se você está na igreja há 10 anos, irmãos, e você tem dificuldade de perdoar, vê a aula lá, os cristãos e o perdão. Até você perdoar facinho. Até você perdoar facinho. Quando você não perdoar facinho, você não para de ver. Você tem dificuldade de ter fé? Pega lá, começa a ver o módulo fé. Começa a ver porque comeu pão que o diabo amassou. E assiste quantas vezes for necessário. Você tem medo do diabo? Comece então a assistir a aula lá, fazendo parte da família de Deus, sobre a autoridade, fazendo parte da família de Jesus, a autoridade espiritual. Vê aquela aula 1000 vezes. Vai lá até você perder o medo. Irmãos, nós precisamos enraizar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou para os tempos que estão por vir. Porque a gente vai ser base para muita gente, nós vamos ser ponte para muita gente. O que as pessoas fazem na ponte, gente? O que as pessoas fazem na ponte? Pisa, irmão. Como é que você vai atravessar um lugar? Você vai pisar. Você vai atravessar, tem uma ponte aqui, essa ponte leva. Eu creio em nome de Jesus que nós somos ponte de Cristo. Eu profetizo que você é ponte. Através de você as pessoas vão chegar até Jesus. Elas vão passar por cima, irmão. É pisando em cima de você. Se você é uma pessoa dodói, você fala, ai, tá pisando. Ai, tá. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. A presença de Deus não vai te acompanhar. Eu queria poder chegar aqui para você, é igual o dízimo. E dizer para você, Deus vai abençoar quem dizima e quem não dizima. Não, Deus só vai abençoar quem dizima. Se você achar ruim, vai reclamar com Deus, porque a Bíblia que fala isso. O gafanhoto, ele só não ataca quem é dizimista. Se você não dizima, o gafanhoto vai te atacar. E aí você vai reclamar com Deus, por que Ele criou essa lei. Então tem coisa que não dá para a gente contestar, não dá para negociar. Hoje em dia os crentes querem muito negociar. Quer negociar a fé com Deus. E não dá para negociar não, irmão. Para ter a presença não dá para negociar não. Ou vai ou racha. Então aqui diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Porque a presença de Deus vem e ilumina tudo.
Mas você está tão cego, tão cego, tão cego. E Deus é tão misericordioso que ainda assim Ele está brilhando a luz dEle. Ele está vindo com a presença dEle. Só que você está tão cego que você não vê. Porque um sofisma entrou na tua mente. E aí formou uma fortaleza, uma barreira que endureceu o teu coração. E aí depois disso, irmão, é só jejum e oração. É só jejum e oração. Sabe, às vezes você vê alguém que você fala assim, meu, eu não acredito. Por que aquela pessoa veio para a palavra, se converteu, aquela pessoa era crente, nossa, a pessoa até usada por Deus. E agora a pessoa desviou, gente, voltou a beber cachaça, está se prostituindo. Como é que pode isso? Irmãos, isso é a coisa mais natural de acontecer. Porque se você chega na igreja e você acha que está tudo bem com você e que você não precisa da presença de Deus, ou se você, pior, você fica com um sofisma que você acha que você carrega a presença de Deus. Eu vou te dizer algo aqui. A Bíblia diz que a gente conhece as pessoas pelos frutos, não é? Às vezes tem pessoa que você acha assim. Olha o que o princípio da queda faz com o homem, que é o orgulho, né? Eu fui para uma convenção, nós estávamos numa pregação de um pastor uruguaio, muito usado por Deus, homem de Deus, testemunho. E ele disse algo tão poderoso, ele falou assim, irmãos, sabe o que significa a glória de Deus manifestada em comunidade, na igreja? Sabe o que quer dizer? É o seu pastor pregar no domingo, e a pregação que o seu pastor está pregando ali no domingo, Deus falou com você na quarta. Mas não porque você é melhor, porque Ele foi escolhido para transmitir, porque Ele transmite de forma clara, que talvez você, se fosse lá, não transmitiria. Talvez você tenha um outro chamado, outra vez o seu chamado é esse, mas não chegou a hora ainda. Mas isso não desmerece o seu pastor, muito pelo contrário, você fala, glória a Deus, que comunhão, pastor, que palavra abençoada, Deus tinha me tocado essa palavra e agora usou o Senhor aqui para confirmar, uau, que bênção. Mas sabe às vezes qual a postura que a gente vê? Está aqui pregando, não está de acordo com o que você acha que Deus falou com você na sua cabeça. Não estou desmerecendo a sua comunhão com Deus, não. Mas a Bíblia diz que a gente conhece as pessoas pelo fruto. Vocês conhecem os nossos frutos aqui. Não é só sobre vir aqui pregar. Vocês conhecem a nossa vida. Nós somos comunidade, nós somos íntimos, já estamos há 10 anos juntos. Vocês conhecem a nossa vida. Não tem como esconder nada de vocês. Qualquer escândalo vocês já estariam sabendo já. E aí eu digo para você, Deus está falando aqui, muitas vezes é diferente do que você acha que Deus falou aí com você, e aí você começa a falar, Deus não está lá. Não tem unção mais, acabou. Ô irmão, vamos tomar vergonha na cara, tomar uma dose de fé, igual Deus falou conosco na sexta-feira aqui, por meio do pastor Danilo. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos ser mais humildes para carregar a glória de Deus. Nós precisamos deixar a presença de Deus nos invadir de tal forma que essa luz entre, resplandeça e mostre quem a gente é. Porque aqui no verso 5, ainda em 2 Coríntios, diz, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por amor de Jesus. Às vezes nós pensamos assim que fazer a obra de Deus é muito bom, é um benefício. É um benefício. Nós somos privilegiados por fazer a obra de Deus. Né? Quando nós dizimamos e ofertamos, é um benefício. Nós é quem somos privilegiados de poder ofertar, de poder ajudar alguém. Não é aquela pessoa que está sendo ajudada. Por isso que Deus fala que o maior, ele se tornou menor, né? O menor, ele veio para servir. O maior veio para servir. Porque fala sobre ética, sobre gentileza, sobre deixar o outro ir primeiro. É sobre isso. E aí, quando essa palavra fala aqui, que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor, como escravo de vocês aqui, Paulo, ele estava falando assim, vocês não sabem o que a gente passa. A gente muitas vezes que está aqui na frente, o que a gente passa, para que essa palavra chegue até vocês. Existe um sacrifício, irmão, existe todo um processo.
Eu creio que você também passa, por exemplo, você para a sua família, para Jesus chegar na sua família, eu sei que você paga um preço. Então é muito bom servir a Deus e fazer a obra de Deus. É muito maravilhoso, é benéfico carregar a presença de Deus. Mas isso não significa que sempre tudo vai ser bom, tudo vai ser flores. É igual o nascimento de uma criança. Não é lindo ter uma criança nos braços, não é? Mas fala aí, mamães, antes da criança nascer, a luta que é. Geralmente, irmãos, as coisas muito boas, elas exigem muito de nós. Exige renúncia, sacrifício. E aqui no 6 ele continua, pois Deus que disse. Quem disse, gente? Quem disse? Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que essa palavra está dizendo aqui? Que a luz da presença de Deus, ela sempre vai vir para exaltar a Deus e não você. Quando acaba, às vezes, uma pregação, um louvor, e às vezes alguém chega e vem para mim e fala assim, nossa, você pregou muito bem hoje. Eu falo, Jesus tem misericórdia de mim. Na minha mente, na hora eu já falo, Jesus tem misericórdia de mim. Porque o elogio, ele quer trazer um ego para você, sabe? É claro que também não é legal, né, irmão? Alguém chegar para você e falar, essa palavra aí foi horrível. Essa palavra aí foi horrível. Mas a gente percebe muitas vezes quando é o inimigo. Não fica triste se de repente você já disse isso para alguns aqui, tá? Não fica triste, não. É porque existe uma maneira de falar. Geralmente, quando você quer elogiar, né? Geralmente você fala assim, nossa, Deus falou hoje. Deus falou hoje. Quer contribuir com o ministério de alguém? Fala, Deus falou hoje, hein? Que bênção, glória a Deus, instrumento. Louvado seja Deus. Às vezes, se você chega e fala assim, nossa, você pregou maravilhosa. Eu já falei, eita Deus, misericórdia. Eita Senhor, não. Toma conta do meu coração. E aí esse orgulho, sabe, é igual alguém que faz algo muito bem, alguém que cozinha bem. Você fica, nossa, você cozinha muito bem. Nossa, você cozinha muito bem. Nossa, sua comida é maravilhosa. Aí a pessoa começa a se achar. Daqui a pouco a comida começa a ficar ruim. Tem que falar assim, nossa, olha que comida maravilhosa. Aí você também tem que ser ousado de dizer, me traz um feedback. Sim, olha, pode melhorar, de repente, um pouquinho menos de sal. Eu estou falando sobre equilíbrio aqui nessa noite, sobre a presença de Deus, sobre os benefícios da presença de Deus, e hoje falando a respeito da luz, do que a presença de Deus faz conosco, trazendo essa luz, porque a presença dele traz luz. E aqui ele está falando conosco que não é sobre nós, é sobre Jesus. Então todas as vezes quando você vir pregar, quando você vir louvar, todas as vezes quando você for fazer algo para alguém, faça como que para Cristo, para revelar a Cristo, nunca para trazer glória para você, para trazer glória para Deus. Irmãos, às vezes a gente vê, eu vi um pastor conhecido, usado por Deus, e eu vi ele falando em rede nacional, falando assim, eu estava longe de Deus. Irmão, você sabe o que significa um pastor chegar e falar em rede nacional assim, eu estava longe de Deus? É engraçado que ele falou isso, mas a igreja dele não diminuiu o membro, não saiu, pelo contrário, encheu mais. Porque chegou assim, irmãos, aconteceu algo com ele, que expôs ele. Lembra que eu disse da exposição? Aconteceu algo que expôs ele. Com a exposição veio o quê? A vergonha. E ele teve que ir a público, pedir perdão. Mas quando ele foi pedir perdão, ele falou que ele teve uma experiência com Deus. Ele falou assim, Deus falou para mim, você pode estar pregando, você pode estar nos púlpitos, você pode pôr a mão na cabeça das pessoas, elas serem libertas. Sou eu que opero tudo isso. Sou eu. Toma cuidado para você não esquecer. Porque na caminhada, às vezes vem os elogios, os tapinhas nas costas, e aí nós esquecemos. E você achou que você estava cheio da minha presença, né? Não estava cheio nada. Mas agora eu vou te encher, vem cá.
sobre você ter essa postura, irmãos. É sobre nós termos essa postura de tudo quanto nós fazemos para a glória dEle, para Ele aparecer, que a gente diminua, que Ele cresça, para a gente finalizar e ir embora para casa. Abra em João, capítulo 3. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu sinto a Tua presença aqui, Jesus. Ô, irmãos, como que você acha que eu recebi essa palavra, hein? Foi cada bordoada. João 3,19. Nós não podemos nos acostumar em ser crentes, mas nós temos que ser que nem nós louvamos aqui, sempre tendo fome e sede por Ele. Diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram o que, gente? As trevas, e não a luz, porque as suas obras eram o que? Más, porque quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que o que? Que as suas obras sejam manifestas, reveladas. Então um alerta para a gente ir embora para casa e tomar posse dessa bênção em nome de Jesus, dessa palavra para nós essa noite. Nós precisamos tomar cuidado para não rejeitar a luz que está entre nós, que é Cristo, que é a presença dEle. Querido, você ama a presença de Deus? Senão nós vamos começar a andar junto. Você fala assim: oi, missionária, eu não sei não, acho que eu não amo tanto não. Eu preciso amar ainda muito mais, mas irmãos, eu amo a presença de Deus. Eu amo louvar, eu amo adorar, eu amo onde eu estou, eu vejo as coisas, eu vejo Deus. Às vezes eu acho que eu sou maluca porque eu falo sozinha. Uma vez eu estava vindo no Uber, falando sozinho, Uber, oi, a senhora falou? Eu falei, não, moço, estou falando aqui, eu pensei alto, me desculpa. Porque às vezes eu estou orando em línguas, estou igual a Ana, balbuciando lá, falando em línguas, porque eu amo a presença de Deus, gente, eu amo a presença de Deus, eu vejo a presença de Deus em tudo. Até às vezes eu vou assistir um filme, eu vejo a presença de Deus no filme, na série, eu vejo a presença de Deus na série, eu vejo a presença de Deus em tudo, glória a Deus. Vou no restaurante, vejo uma comida gostosa, falei, eita, presença de Deus, que comida boa. Vocês não gostaram, não? Lógico, esse povo aí, pastora, não gosta de comer, não dá para andar com nós, né? Sem gula, hein, irmão? Que gula é pecado. Mas se apreciar uma comida boa, um cafezinho, uma companhia, Deus ali no meio. Eu amo a presença de Deus. Eu amo estar perto de gente que ama Jesus. Eu amo estar perto de gente também que não ama Ele, porque não conhece Ele. Eu quero mostrar Ele para elas. Mas eu gosto de estar perto de gente, de falar das coisas de Deus. E aqui está falando o quê? Que muitas vezes nós tememos a presença de Deus, porque a presença de Deus vai expor a gente. Você acha que a presença de Deus é você vir aqui, erguer as mãos e adorar, né? Mas irmãos, não. A presença de Deus é quando você está lá no seu trabalho, é quando você está lá na sua casa, é quando você está lá no busão lotado, o povo te empurrando, e você tendo que, glória a Deus, glória a Deus. Né? É sobre isso aqui que está falando. Está falando aqui que quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia. Vem para a luz, vem se encher da presença de Deus para iluminar tudo que está em treva em você, para que você possa ser uma tocha andando. E aí, o que acontece com a luz, gente? Uma luz, se eu pôr essa luz aqui, atrás do altar aqui, vai iluminar alguma coisa? Não, eu vou ter que pôr ela num lugar onde ela seja exposta, não é? Por isso que a gente não pode reclamar, a gente não pode ter inveja de ninguém, porque quem é luz vai brilhar mesmo, irmão. Quem é luz, quem carrega a presença de Deus, quem é iluminado pela presença de Deus, vai brilhar, vai se destacar dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, porque tem gente na igreja que não tem a presença, mas quem tem vai brilhar e vai se destacar e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, querido. Pede perdão para Deus, conserta o teu coração, chama Ele, fala, Jesus, vamos conversar que eu quero essa presença, eu quero essa luz. Amém? Se coloca de pé para a gente ir para casa. Perdoa que eu passei um pouquinho. Aleluias.
Eu quero te convidar nessa noite. Se de repente tem pecado escondido na tua vida. Às vezes tem um pecado escondido na sua vida, irmãos. Às vezes você bebe escondido das pessoas. Às vezes você fuma escondido das pessoas. Às vezes você trai seu marido, a sua esposa ainda. Nossa, mas nós estamos aqui entre irmãos, não sei, irmão. Estou falando aqui no espírito, eu não sei. Talvez tenha um pecado escondido, talvez você mente. Ou deixa eu te falar uma coisa. Talvez quando você estava lá no mundo, uma vez você ficou com um homem casado e você não pediu perdão para Deus desse pecado que você fez. Sabia? Quando você vem para a presença de Deus, você tem que pedir perdão. Pede perdão hoje. Deixa a presença de Deus encher você. Um dia você magoou alguém, você falou algo para alguém, e às vezes já está tudo bem, mas você nunca veio trazer isso diante de Deus, para a luz de Deus, clarear. Em nome de Jesus, a presença do Senhor está aqui. Deixa ela brilhar sobre a tua vida nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos nessa noite, finalizando esse culto. Nós te pedimos, Deus, que a luz da tua presença venha iluminar todas as trevas que há em nós, em nome de Jesus. Que a tua luz venha brilhar em nossos corações e venha mostrar toda a iniquidade, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que nos afasta de ti, tudo aquilo que nos impede de sermos revelados em ti, Senhor, que verdadeiramente nós somos pecadores, mas teus filhos, pecadores, mas sedentos de ti, pecadores, mas que te amam e que estão dispostos, ó Pai, a ser lançado na cova dos leões, se preciso for, por amor de ti, porque nós cremos em ti, nós cremos na tua palavra que é a verdade, e a tua palavra diz que Jesus não morreu na cruz para nós vivermos na religião, mas Jesus morreu na cruz para nós sermos os teus filhos, cordeiros com Cristo Jesus. O Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos verdadeiramente livres de toda a escravidão que o pecado traz. Então nessa noite eu te peço, Jesus, vem iluminar os nossos corações com a tua presença, vem inundar agora essa pessoa de uma tal forma, vem trazer na mente agora os pecados mais ocultos e escondidos. Traz, Senhor, assim como o Senhor trouxe para mim, para que nós possamos nessa hora confessar e sermos livres, libertos, para que a tua luz venha brilhar em nossas vidas e nós venhamos manifestar o Senhor, Pai. Nós não queremos nada além de ti, nada mais além de ti. Nós só queremos a tua presença. Oh, meu irmão, nesse momento não peça nada. Nós vamos finalizar este culto adorando ao Senhor, porque a presença dele está aqui e é uma ótima oportunidade para você se corrigir diante dele. O Pai que ama corrige os seus filhos. Ele está aqui porque Ele quer nos carregar de poder. Eu sei, Senhor, o Senhor quer nos carregar da tua glória, porque, Pai, não tem como manifestar a tua glória se não for por meio de Cristo. Cristo dentro de mim, Cristo dentro dos meus irmãos, é a esperança da glória de Deus manifesta, Senhor. Foi como o Senhor falou comigo, Pai, quando eu estava sentada ali naquela mesa, confraternizando, e ali não tinha pessoas cristãs, só tinham pessoas do mundo, e as pessoas falando de orgias, de coisas desse mundo, de prostituição, das coisas dessa terra, de dinheiro, de mentira, de traição. E eu ali sentada naquela mesa, e veio uma tristeza no meu coração. Eu falei: Senhor Jesus, o mundo verdadeiramente está perdido. Eu já sabia disso, mas quando nós vemos, parece que dá um choque de realidade na gente. E eu falei: Deus, como as pessoas estão perdidas. E o Senhor trouxe para mim a palavra de Isaías 6. Quando Isaías estava murmurando, quando Isaías estava ali reclamando que o povo estava longe de ti.
Isaías clamando ao Senhor: esse povo não te ama, esse povo fala do Senhor com os lábios, mas o coração está longe de ti, esse povo não quer saber do Senhor, nada presta. E o Senhor chamou ele para perto, e o Senhor enviou um anjo. Esse anjo foi até o altar, pegou uma brasa, com essa brasa tocou na boca de Isaías. E Isaías contemplou a tua glória, e ele pôde dizer: Deus, a terra está cheia da tua glória. Ainda que o povo não te queira, ainda que o povo te rejeite, ainda que o povo esteja cheio de pecado, isso não muda. A terra está cheia da tua glória. E o Senhor falou comigo naquela noite, o Senhor falou comigo naquela semana: filha, ainda que o mundo esteja em trevas, ainda que o diabo tenha cegado o entendimento dos descrentes, ainda que o mundo esteja cheio de pecado, ainda que as pessoas estejam cheias de iniquidade, olha a minha glória não muda. Deixa eu te mostrar a luz da minha presença, porque a terra está cheia da minha glória, através dos meus filhos que manifestam Cristo, que é a excelência da glória de Deus. Então, meu irmão, não importa o que os seus olhos veem, o que importa é o que o seu coração ele transmite para Deus. Então, nessa noite eu quero te convidar, nesses instantes finais, busque a presença dEle, se encha dEle, fala: vem Cristo na minha vida. Ô irmão, renuncie o que tiver que renunciar. Tem pessoas aqui que você precisa tomar decisões na sua vida, você está postergando, você está com medo, você não quer renunciar. Toma essa decisão nessa semana, renuncie o que for e seja cheia da glória de Deus. Deixa a luz de Deus brilhar através de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, brilha, Senhor. Brilha, Senhor, porque a terra está cheia da tua glória, através dos teus filhos que se submetem à tua vontade, para que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, para que nós morramos e Cristo vive em nós, porque Cristo em nós, vivendo e crescendo, é a esperança da tua glória neste mundo. Aleluia, aleluia. Então peça a presença dEle agora, chama Ele agora, pede ajuda dEle agora, porque você precisa, para as decisões que você precisa tomar, para as coisas que você sabe. Todos nós sabemos, irmãos, o que a gente tem que consertar na nossa vida. Pede para Ele te ajudar a consertar o que precisa ser consertado. Talvez você não está enxergando direito, talvez o Deus desse mundo, desse século, cegou o teu entendimento por um tempo, mas a luz de Cristo chegou hoje aqui. A luz de Deus chegou hoje sobre a tua e a minha vida. Pede para Ele, fala: Senhor, ilumina tudo agora, que os meus olhos possam ver de maneira clara, para que eu venha decidir, para que eu venha me posicionar, para que eu venha me colocar na brecha, porque nada mais me importa a não ser carregar a tua presença, e que a luz da tua presença venha brilhar na minha vida, revelando quem verdadeiramente eu sou em ti, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Chama Ele nessa noite, abre a tua boca, clama, ora. Vai embora para a tua casa com posse da tua vitória. Nada mais. Meu Senhor, bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor, bater na porta e meu coração queimou. Fala para Ele: eu não vou parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Nós não vamos parar.
cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo de Deus purificar você nessa noite. Deixa queimar, deixa queimar. Para a luz dele brilhar em você. Queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar. Queima, Senhor. Queima, Jesus. Queima toda iniquidade, queima todo pecado. Queima todo orgulho, Senhor. Queima, 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 queima tudo aquilo que não provém de Ti. Porque nós queremos carregar a Tua presença. Nós queremos os nossos ombros pesados de carregar a Tua glória. E nós sabemos que há um preço, Senhor. Não para ser salvo, mas há um preço para carregar a Tua glória. Muitos querem ser salvos, mas muitos não querem carregar a Tua glória, Senhor. São poucos os que estão dispostos, mas eu me levanto hoje aqui e eu profetizo e declaro que aqui o Senhor está levantando um povo forte, homens e mulheres que anseiam por carregar a Tua glória, por terem os seus ombros pesados e carregados pela Tua glória, pela Tua unção. Homens e mulheres dispostos a renunciar o que for para manifestarem o Teu reino, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, porque nada mais importa a não ser o Senhor. Nós queremos a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, Senhor. Nada além de Ti, somente a Ti, somente a Ti. Somente a Ti. Usufrui da presença dEle. Sinta prazer. Ele está aqui. Eu sou Tua, Jesus. Eu sou do meu amado. Como uma ferida de fome por Ti. E o meu amado é meu. Fere meu coração. Eu sou Tua, Jesus. Como uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração, fere meu coração, como a ferida de fome por Ti. Fere meu coração, como
que você vai fazer? Céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, e que se abram, declara, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Os céus e o teu reino, ele vem, a nossa fé está no nosso Deus, e que se abra os céus e o teu reino vem, ele vem, a nossa fé está no nosso Deus, e que se os céus e o teu reino vem, ele vem, a nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Diga, nossa fé está em ti, Senhor. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, oh, é que a tua presença faz conosco. A tua presença revela quem nós somos, Senhor. A tua presença revela quem nós somos. A tua presença revela quem nós somos. A tua presença revela o meu nome. A tua presença revela a minha temperatura. A tua presença revela quem eu sou. A tua presença revela quantos anos eu tenho, quantos ainda eu vou viver. A tua presença revela quem eu sou em ti. A tua presença revela a mãe que eu sou, a esposa que eu sou, a filha que eu sou. A tua presença revela as minhas obras, Senhor. O meu serviço para ti, o meu serviço para os meus irmãos. A tua presença é a tua presença. Por isso não tem nada mais importante na vida do que a tua presença. Uns se importam com comida, com bebida, outros se importam com dinheiro, outros se importam com poder. Por isso a tua palavra revela que o Senhor, Ele manifesta essa glória tão grandiosa nos vasinhos de barro.
que é para todo mundo ver que é o Senhor mesmo. Quantos são vasos de barro aqui nessa noite? Quantos são vasos de barro aqui nessa noite? Às vezes nós queremos tanto ser vaso de ouro, meu irmão. Mas o vaso de ouro, ele não passa na mão do oleiro. Agora, o vaso de barro, ele vai, passa na mão do oleiro, põe mais água, amolece, desfaz e refaz. E aí ele fica mais bonito ainda do que ele já era. E aí se tem um errinho, volta de novo para a mão do oleiro, vai mais água, barro, faz de novo, até ficar bonitinho. Aí ele vai lá e enche, 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 enche de glória. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. E onde a presença de Deus chega, o pecado tem que sair, a mentira tem que bater em retirada, os demônios saem correndo. Aonde está a presença de Deus, tem que ter amor, libertação, restauração. E a presença de Deus está aqui nessa noite, se manifestando através do Filho de Deus, Jesus, o Emanuel, revelando as porqueiras da nossa vida. Oh, meu irmão, se tem marido e mulher aqui nessa noite, e tem algo entre vocês, pede perdão para o teu marido e pede perdão para a tua esposa, porque Deus vai fazer algo no teu casamento. Se você se sujeitar, mulher, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você está achando que Deus vai exaltar o teu marido? Deus vai exaltar o teu marido através de você, mas é você que tem que se submeter a Ele. Quando você se submete a Ele, você está honrando a Deus. E aí Deus pega Ele, enche Ele de poder, enche você de poder. Você precisa entender que a honra dele é a tua e a tua é a dele. Deus quer curar relacionamentos nessa noite. Deus quer curar casamentos nessa noite. Porque Deus vai fazer uma obra tão grande nesse lugar. Deus vai fazer uma obra tão grande nesse lugar. Eu não sei você, mas eu consigo ouvir os passos da multidão. Olha, você consegue ouvir os passos da multidão. Mas deixa eu te dizer, não é uma multidão cheia de Deus, não. É uma multidão cheia de demônio para você ir lá e pregar, e curar, e cuidar, e discipular. Só que para isso você precisa se submeter e descer na casa do oleiro, deixar ele te pegar e te amassar. Uma vez eu falei para Deus: Deus, me desfaz e me refaz. Depois a minha sogra falou: você tem noção do que você pediu para Deus? Depois eu estava lá sendo massacrada. E eu falei: Deus, eu não estou aguentando mais. E Deus falou para mim: você está na minha mão. Você não disse que queria. Eu estou te refazendo. Eu estou te refazendo. Enquanto o vaso está na mão do oleiro, ninguém vê nada, irmão. É tudo feio, tudo barro, não dá para ver nada. Mas depois que está pronto, depois está cheio de glória, de unção, aí todo mundo quer chegar perto, irmão. Todo mundo quer pegar no vaso. Todo mundo quer usar o vaso para enfeitar a casa, porque está bonito. É sobre isso. Mas não tem como ser vaso bonito sem passar na mão do oleiro. Deixa ele te quebrar nessa noite. Dói, dói, mas é gostoso. É igual ter filho. Dói, mas é muito bom o resultado depois. Então deixa ele te moldar. Deixa ele te fazer, deixa ele te curar. Porque a presença dele está aqui. A luz dele chegou para brilhar na nossa vida nessa noite.
A luz dele chegou na comunidade. Semente de vida, aleluia. Ela já estava, mas agora ela está vindo mais e mais. Para você entender que não é sobre homens, é sobre Deus. É sobre o Senhor. E quando Ele quer, Ele faz. Não tem hora, não tem dia, não tem lugar, seja quem for. Se a pessoa quiser, Ele vai fazer. Vai pegar. Vai levar lá na salinha do oleiro. Vai desfazer, vai refazer, vai encher de glória e de poder. Tem alguém aqui nessa noite que você anda tão cheio de Deus. Tão cheio de Deus que você acha que você está ficando maluco. E às vezes você acha que você não está sentindo as coisas. Você está inerte. Mas deixa eu te falar. Você está na mão do papai. Você está na mão dele. E ele vai fazer algo tão lindo com você. Que depois você vai falar assim: meu Deus, valeu cada segundo, cada lágrima, cada choro. Valeu a pena. E quando Deus está modelando o vaso, irmão, não tem ninguém lá, é só você e Ele. Então não adianta, não vai ter ajuda não. Nem adianta você pedir. Aproveita esse momento com Ele. Deixa Ele revelar tudo que tem em você, que precisa mudar, para você manifestar a glória dEle. Em nome de Jesus. Que você possa louvar e adorar o Senhor por todos os dias da sua vida, igual você louvou aqui. Nós vamos voltar para a nossa casa debaixo dessa unção, carregados dessa glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para a nossa casa em paz. Eu vou ter um feedback que eu passei na hora. Levanta sua mão. Pai, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz. Senhor, eu me programei certinha na palavra, Pai. Eu não ia passar das 8h15. Jesus, me perdoa, Senhor. Mas eu creio, Pai, que é tudo para a tua glória, não para a minha. Que cada dia mais nós venhamos aqui desaparecer, para que o Senhor possa aparecer. Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada. Que nos próximos dias essa palavra venha falar ainda mais no nosso coração. Que o Senhor possa se revelar a nós cada dia mais e mais. Que nós sejamos luz, porque o Senhor é luz, Pai. E que nós possamos brilhar na vida de todos aqueles que estão em trevas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Livra, Senhor, os teus filhos do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Guarda o Senhor. Envia os teus anjos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós tenhamos uma semana gloriosa, Pai, na Tua presença. Que quarta-feira nós estejamos aqui reunidos às 20 horas num culto poderoso de avivamento. Sexta-feira, às 20 horas, culto de campanha de milagre e libertação, Pai. E domingo nós estaremos aqui de novo no culto de missões e talentos, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê nisso diz amém. Glória a Deus, está em